Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa oficina. É um momento de aprendizado direto com profissionais especializados que vão dividir seus conhecimentos, ensinar novas técnicas, saberes e fazeres. Afinal, aqui estamos sempre prontos para aprender, discutir e desenvolver novas habilidades. Esse espaço é uma iniciativa do projeto LabFaz, com fomento da Secretaria de Turismo, realização da ONG Acesso e apoio do Backstage Brasília e do Infino. Fique atente. Ao entrar na sala, desligue seu microfone e abra sua câmera. Respeitar a inscrição. As aulas têm um momento de perguntas e inscrições para falar. Todos têm interesse em compartilhar suas dúvidas e experiências. Por isso, é importante respeitar a ordem das inscrições. Quando quiser falar, se inscreva ou levante a mão pelo aplicativo Zoom. Não interrompa as falas, principalmente das minas. Se precisar falar, se inscreva, levante a mão e espere ser chamado. Vamos respeitar as falas de todos os alunos presentes, sem cortar ou interromper alguém. Quando tiver uma mina ou pessoa não binária falando, deve-se ficar ainda mais atente. Se houver uma interrupção, não se justifique, apenas pare e deixe a pessoa continuar. Cuidado com o tempo de fala. As perguntas são essenciais para o desenvolvimento da aula. Por isso, quanto mais perguntas, melhor. Tente ser breve em sua troca. Respeite o tema da aula. Todos gostam de aprender cada vez, porém é importante evitar sair do tema da aula quando for fazer sua contribuição. Respeite esses professores. A sala de aula é uma grande troca de conhecimento. Professores também precisam ser respeitados, pois todos estão aqui em constante aprendizado. As aulas são gravadas. Caso perca uma parte da atividade, você terá acesso a esta no YouTube do LabFaz, junto com muitas outras. Aproveite para ver outros conteúdos. Guilherme, passa a palavra para você, meu querido. Muito Vou levar mais... obrigado. Você tem me ajudado muito nessa parceria aí, nossa. Então, eu pensei esse conteúdo para vocês como uma forma da gente seguir etapas, né? A gente começou com a etapa, inicialmente, entendendo como é que se cria uma empresa, uma MEI, que é um tipo de, é um microempreendedor individual, que é um tipo que a gente aconselha quem for começar uma empresa e essa atividade ela for permitida para ser MEI, acho que vale a pena, porque pagar menos impostos nesse momento sempre é interessante. Então, a gente começou entendendo como é que se constrói um MEI, depois a gente passou para entender como é que a gente vai construir um relacionamento com os nossos clientes, né? Pensamos na questão de você, primeiro, precisar atrair o cliente, depois você buscar conquistar esse cliente, para depois você manter esse cliente. Então, ontem a gente introduziu o início desse processo até a gente começar a falar em atração de clientes. E aí, hoje a gente vai completar a atração de clientes, vamos mostrar a questão da conquista e vamos refletir sobre a questão da manutenção. E eu já quero deixar uma pitada, porque hoje a gente vai entrar um pouco num conhecimento que ele vai ser desenvolvido na próxima aula, na próxima atividade, que a gente vai falar de inovação e empreendedorismo. Então, é muito importante que a gente faça essa sequência, porque essa sequência, na verdade, ela tem uma lógica. Não dá para a gente começar do final, a gente tem que voltar sempre um passo atrás e entender como é que funciona. Então, hoje eu não vou esquecer de compartilhar a tela, mas eu já vou aqui agora. Ah, você tem que me botar de host. Maravilha. Então, compartilhar. E aí, gente, a gente parou exatamente nessa questão de como a gente pode atrair clientes. Quais são essas formas de atração de clientes? Eu abri ontem
o conceito e a ideia que, basicamente, no marketing, a gente trabalha de duas formas. Ou deixa eu desligar minha câmera, senão fica com esse negócio aqui na minha frente. Peraí. Só um minutinho, peraí. É lá mesmo. Volta, meu amigo. Peraí. Onde é que não tá? Ah, ele tá aqui. Peraí. Eu vou descompartilhar e compartilhar de novo. Pronto, agora a tela é outra. A minha apresentação agora está em outro lugar. Só um minuto aí. Ó. Então, a gente falou que o marketing, basicamente, tem duas formas de trabalhar. O marketing offline, que é a maneira que a gente tradicionalmente trabalhava antes do surgimento da internet. E é interessante a gente refletir nessa questão do marketing offline, e o outro marketing, é o que a gente atua hoje, é o marketing online. Mas vamos fazer uma reflexão. Quem é mais antigo aqui, eu acho que tem muita gente aqui que viveu um pouco da década de 80 e 90, antes do surgimento da internet, lembra como é que era a realidade. Você não tinha nem TV a cabo, você estava vendo televisão, entrava a propaganda, na década de 80, às vezes, não tinha nem controle remoto para você mudar o canal, você ficava vendo a propaganda. Então, a propaganda era uma propaganda feita para atingir o máximo de pessoas possíveis. E é o que a gente chama de marketing de intromissão. A gente não estava querendo receber aquele conteúdo e, de repente, a gente é invadido com aquele tipo de conteúdo. E aí, o marketing de intromissão, dificilmente ele é muito nichado, ele tem que ser muito abrangente para falar de um assunto que todos ou todas consigam entender e consumir. Só que, naquele momento, o que acontecia? As empresas, as indústrias, elas, primeiro de tudo, elas produziam o que fosse vender. Então, um exemplo, eu produzo televisão. Então, o que eu tenho que fazer? Comprar componentes, comprar sei o quê, montar, fabricar, deixar pronto, até chegar na loja, até botar para vender. E como você botava para vender? Você empurrava mercadoria. Então, o marketing ele servia para empurrar produtos. Aí, qualquer problema que acontecesse no marketing, o que normalmente o gestor de marketing falava? Mais invasão. Então, mais TV, mais jornal, mais revista. Então, ele aumentava o orçamento. Era assim que as pessoas competiam. Elas competiam para saber quem ia invadir mais a sua vida e quem ia empurrar produto para você. E a ideia que a gente tem atualmente no marketing é um pouco diferente, porque o mundo mudou e essas coisas sempre mudam. Né? E não vai parar aqui. Então, como é que funciona atualmente a percepção? Primeiro, eu identifico uma necessidade. Identificada essa necessidade, eu começo a produzir. Né? Então, o marketing antigo, como é que funcionava? Primeiro, eu fabricava, depois eu pensava na embalagem, depois eu pensava na distribuição, depois eu pensava... O cliente era a última coisa que eu ia pensar. E o marketing atual, ele inverteu esse processo. Tudo começa do cliente. Então, entendendo o meu cliente, eu vou entender minha embalagem, eu vou entender a minha distribuição, a minha comunicação, a minha maneira de fazer relacionamento com ele, até chegar nele, cliente. Então, só aí a gente percebe que existem duas formas diferentes. E o que acontece hoje em dia? O mundo ainda está trabalhando muito mais o marketing de intromissão do que o que a gente chama de inbound marketing.
E o que seria esse inbound? O inbound é o marketing de atração. Eu não quero mais comprar componentes, montar uma fábrica e empurrar produtos. Agora eu quero identificar necessidades e criar soluções para essas necessidades. Isso mudou completamente a realidade das coisas, né? Porque, se você for pensar, o serviço de atendimento ao consumidor, o SAC, é uma coisa muito recente. Não sei quem aqui tem a idade suficiente para lembrar da farinha láctea Nestlé, antigamente, que ela tinha uma tampa assim de alumínio. Você meio que tinha que quase pegar um abridor de lata, rasgar a mão para abrir aquilo ali. Hoje em dia, você pega aquilo ali como se fosse um alumínio, mas que não corta, que não machuca, que você joga, você amassa as latas de refrigerante, tudo isso mudou, né? E a questão da farinha láctea, alguma hora alguém deve ter ligado para lá, quando eles abriram o serviço de atendimento ao consumidor, e falou: "Ó, meu amigo, essa sua lata está arrebentando demais a mão das pessoas." Cara, é verdade? Não sabia. Então, não existia, nem culturalmente, a importância de se ouvir o consumidor, ela é muito recente. A indústria automobilística, a indústria, desde a Revolução Industrial até a década de 70, ela nem pensava no consumidor. Pensando na indústria automobilística, o japonês, a Toyota, que quase quebrou a indústria americana de automóveis, ela que começou a pensar, porque o Ford foi o primeiro carro construído, ele tinha uma frase famosa que era: no futuro todo mundo vai ter um carro, desde que ele seja o T9 preto, que era o único carro que ele fazia. Então, naquele momento da Revolução Industrial, o importante era você saber fazer. O cara sabia fazer um carro, tinha uma linha de montagem para fazer um carro. Hoje em dia, claro que é importante saber fazer, mas é mais importante ainda saber o que fazer, né? Para quem fazer. E aí, isso é fundamental no início do negócio. Só que a gente vive uma realidade do empreendedorismo por necessidade, que as pessoas precisam montar empresas para sobreviver. Muitas vezes elas não analisam muito o consumidor. E o consumidor, como eu disse no começo dessa aula, é a razão da existência de qualquer negócio. É o seu cliente. Então, a gente falou, existem basicamente duas formas de atrair clientes, sendo uma delas o marketing de intromissão, offline, e principalmente muito caro para vocês. E uma disputa desigual. Você com um orçamento pequeno tendo que brigar com a Coca-Cola de uma página de jornal com um orçamento gigante. Então, a ideia é que vocês comecem a trabalhar, entender que o online é o caminho para vocês. E o online ele vai te servir para várias coisas. Para uma das principais delas, da questão do online, é você ter um canal para se comunicar com o seu cliente. Antes até de pensar em divulgar negócio. Porque aí as pessoas sempre começam: não, cara, eu quero uma rede social para divulgar meu negócio. Mas vem cá, você conhece o seu cliente? Ah, não conheço. Então, o que adianta você divulgar o seu negócio? Para quem vai ser essa divulgação? Com qual maneira de se comunicar? Com qual benefício concreto que você está entregando? Ah, não sei. Então, você entende que antes de você querer ter uma rede social para divulgar o seu negócio, você tem um canal aberto de comunicação para trocar ideias com o seu cliente. E ali é o lugar de conversar. Como eu disse, o bom vendedor é aquele que escuta. Você precisa fazer uma escuta ativa de tentar compreender, e eu gosto muito de trabalhar com o negócio, gente, que se vocês puderem anotar, buscarem aí, é um mapa de empatia. Ah, o que seria o mapa de empatia, Guilherme? O mapa de empatia é uma tabela assim, que você consegue escrever e você tentar se colocar na situação e na forma de pensar do seu cliente. Então você vai tentar descobrir o que o seu cliente pensa, o que o seu cliente vê, o que o seu cliente sente, o que o seu cliente faz, quais são as dores, necessidades.
o que ele entende como benefícios. Isso não pode sair da sua cabeça. Beleza, você pode fazer na sua cabeça o que você imagina que seja. O que você vai fazer? Validar a sua hipótese. Eu acho que o meu cliente ouve muito podcast de música. Beleza, você pensou nisso, eu acho. Você vai no seu cliente, no canal de comunicação com ele, que deve ser, primeiramente, a rede social, mas se você puder fazer na conversa, você tem que aproveitar o máximo de tempo que você tiver com o seu perfil de cliente para você tirar as dúvidas, tentar entender quais são as dores, necessidades, benefícios, o que ele ouve, faz, vê, sente. Então, por exemplo, o que o meu cliente vê? O meu cliente vê canal a cabo, meu cliente vê YouTube, meu cliente vê programas de culinária, não sei, aí você vai ter que criar suas hipóteses, que quando você for encontrar... E por isso que você precisa saber muito bem o perfil do seu cliente. Por quê? Quando você sabe muito bem o perfil do seu cliente, você sabe perguntar para ele as coisas. Então, por exemplo, eu gosto de trabalhar a questão do perfil do cliente bem ajustada. Como? Eu crio o que a gente chama de persona. O que é uma persona? Uma persona é um personagem ideal que você gostaria no seu segmento. Eu tenho um caso clássico que aconteceu enquanto eu fazia um treinamento, uma consultoria para uma empresa. Aí eu fui visitar a empresa, era 2 horas da tarde, porque eu falei, empresa de roupa, dia de semana, 2 da tarde, não vai ter ninguém. Então vou lá conversar com a dona. Fui lá e comecei a conversar, de repente chega uma cliente. E eu faço o quê? Eu saio da consultoria e fico só olhando para entender, na verdade, como está esse processo. Se esse processo de vendas está sendo bem executado. E aí, quando a cliente entra na loja, eu vejo a dona falar, Janaína, olha que legal, que bom que você veio. Então começa que ela conhece a cliente pelo nome. E aí a Janaína vem, era uma terça-feira, segunda, assim, ela vem, vim aqui no final de semana comprar umas roupas do trabalho, porque ela compra roupa para trabalhar. Isso é uma outra informação que ela pegou nesse relacionamento com a cliente. Ela entende aonde que a cliente, na verdade, vai aplicar a solução que ela entrega. Aí eu vim aqui comprar umas roupas, comprei algumas não caíram legal, não gostei, vamos trocar, vamos. Estava lá com as etiquetas, estava no prazo da troca e tudo. Então, beleza, vamos trocar. Aí ela chegou, não, mas você não sabe, Janaína, que chegou umas coisas também ontem, deixa eu te mostrar. E aí começa a mostrar umas coisas para a mulher. Resumo, a mulher saiu da loja e tinha comprado mais 800. Ela tinha ido na loja, trocar roupa e saiu. E comprou 800 reais. Na hora que ela saiu, eu falei, nossa, quem é essa mulher? Ela, Guilherme, essa mulher é Janaína. Janaína é servidora do Supremo Tribunal Federal. Ela tem 50 anos. Ela gosta de usar roupa clássica para o trabalho. Ela me deu um perfil da pessoa. Quando ela acabou o perfil, eu falei para ela, olha, é muito bom. Você precisa agora arrumar mais Janaínas. Ou você precisa construir um outro personagem que você entenda que esse personagem é o ideal para você. E aí, essa é a diferença de você ter um público-alvo e ter um persona, um personagem. O público-alvo poderia falar, não, Janaína, servidora pública, entre 40 e 50 anos, você entende? Essa forma de construção de uma pessoa. Na verdade, tem um nome, né? Público A e B, que é o público-alvo. Tá? O público-alvo é o público A e B, pessoas de 40 a 50 anos, sexo masculino ou feminino, aí você descreve dessa forma o público-alvo. Não é isso. A persona é você criar um personagem, não um nome personagem. Quando é um real, como a gente eu tinha mais técnicas, eu estava botando os nomes, eu sempre me lembrava. Emerson, eu estava falando de alguma coisa que remetia à letra E. Então, eu começava sempre a criar personagens que tinham a ver com aquela situação. Então, era um empresário, lembra? Era empresário. Então, botava o nome do cara de Emerson. 25 anos, 30 anos, 40 anos, não sei.
formado em tal, busca aquilo. E no mapa de empatia, você vai começar a colocar isso. Vou colocar o que o meu cara frequenta blogs especializados em determinado assunto, vai em canal disso, daquilo. O que ele sente? Ele sente que ele gostaria de fazer os melhores eventos de Brasília, que o evento dele fosse um sucesso, que ficasse famoso. Aí sempre uma questão, o que ele fala? Ele fala que sempre em da desigualdade, não está contra a injustiça, dentro dele tem uma cara temática, assim, sabe o que ele fala? Aí você, o que ele ouve? Aí você bota, ouve, fala, vê, sente. Essas quatro coisas. Você vai pesquisar também quais são as necessidades e desejos. É muito importante você conhecer as necessidades e desejos, porque o que você vai vender para ele ou é uma resolução daquela necessidade ou é um ganho daquele desejo. Eu costumo dizer que nós temos analgésico de dor ou ganho em relação. Como você vai lidar? Você vai trazer ganhos para o cara, onde ele vai se sentir com benefícios e vai se sentir melhor. Então, eu recomendo que faça isso. Crie também essa questão dos personagens. Para você ter ideia, assim, uma vez eu atendi um cara que queria vender. Desculpa, Guilherme. Esse cara era fantástico. Pode dizer aí. É porque tá dando uma picotada de leve na sua fala. Será que a minha internet está ruim? Deixa eu ver se eu estou na internet boa. Pode ser o microfone que está batendo em alguma coisa, porque parece um problema do mic. Acho que foi o computador também. Guilherme, na escuta. Era só um instantinho, acredito que o Guilherme deve ter tido algum probleminha técnico, tá? Em instantes ele volta.
Pessoal, o Guilherme teve um probleminha de queda de energia e tá voltando em um instante, tá? A energia já recuperou, ele já tá voltando. Foi mal, pessoal? Espero que tenha melhorado agora. Aproveitei e Super, reiniciei. Guilherme, por favor. Deu certo? Sim, agora tá bacana. Então, deixa eu voltar aqui. Faz. Apresentar. Já estão vendo aí? Sim, chegou. Então, beleza. Já, desculpa, acho que a internet deu algum pau. Aproveitei e reiniciei o computador, já está funcionando melhor. Então, a ideia, dando uma pequena pincelada do que eu falei, se ficou meio picotado, eu falei do mapa de empatia que você vai construir e pensar o que, que o seu cliente ouve, fala, vê e sente, quais são as necessidades, quais são as dores e o que, que ele entende como gerador de ganho, como um benefício. Falamos da questão do offline, que eu acho que para você está fora de questão, tem que ser tudo online. Acho também que o online você tem que usar a rede social antes de pensar em divulgar o seu negócio, pensar muito mais em você começar primeiro a criar um canal de relacionamento com o seu cliente. E esse canal de relacionamento, a rede social é a melhor maneira de você fazer isso. E acredito que de início você precisa ter, no mínimo, WhatsApp, Instagram, Facebook, que são da mesma empresa, e, se possível, em breve tenha um site. Porque muita gente acha, preciso fazer relacionamento, vou fazer um site. Ué, mas site não é necessariamente para você fazer relacionamento. Site, às vezes, é para você fazer uma complementação de alguma coisa. E aí, então, aqui a gente matou um pouco da questão de como atrair o cliente. Quer dizer, matou não, né? Deixa eu finalizar com mais um conteúdo, que era a questão do inbound. E o que é o inbound? Lembra que eu falei que o mundo anterior, do offline, era um mundo onde as pessoas elas... Deixa eu só tirar esse negócio para ficar picotando. Então, as pessoas no offline elas eram invadidas com propagandas, era só isso que, na verdade, as empresas sabiam fazer, era um anúncio que ele invadia, e esse anúncio, quanto mais ele precisava passar, mais grana você precisava ter. Isso é uma coisa. Outra coisa, no mundo atual, que é o online, o que a gente percebe que é muito mais vantajoso? É mais vantajoso você fazer o que a gente chama que é o marketing de atração. O inbound marketing é o marketing de atração. E como você faz inbound marketing? Você faz inbound marketing gerando conteúdos que sejam conteúdos relevantes para o seu público-alvo. Ah, Guilherme, não entendi. Como é que funciona isso? Vamos pensar. Sei lá, eu vendo... Tem uma loja
de tênis, vendo tênis de corrida. Aí, o que eu faço? Eu vou criar conteúdos onde as pessoas que tenham, que queiram usar tênis de corrida, eu vou criar um conteúdo falando o seguinte: quais são os benefícios de você ter uma alimentação saudável para correr? Vou lançar um outro conteúdo que pode ser assim: quais os perigos de você correr no sol do meio-dia? Ou outro, a importância da hidratação na corrida. Você entende? Eu vou criar um conteúdo e esse conteúdo ele vai ser para atrair pessoas que, teoricamente, têm alguma relação com o seu negócio. Vocês entendem isso? Então, eu faço, sou técnico de som, operador de áudio. O que eu vou falar? Vou falar de como é que são os melhores sistemas de som, das vantagens de você fazer um posicionamento do som de tal forma, dos cabos, de repente, que são importantes para você utilizar, de como que o público deveria ver um show para estar sentindo o som pulsante. É esse tipo de conteúdo que você vai gerar que vai atrair as pessoas que são mais ou menos interessadas em contratar aquele tipo de serviço. Então, uma coisa que eu vou falar na próxima aula também, onde a gente vai falar um pouco da inovação e do empreendedorismo, mas para a gente dar uma abertura agora, é o anúncio pago. Eu sou um cara totalmente adepto do anúncio pago na internet, porque, como eu falei para vocês, o anúncio pago é uma maneira que você pode competir com o seu concorrente de uma maneira de igual para igual, mesmo que ele tenha mais dinheiro que você. Você vai disputar o mesmo espaço que ele. E se você souber fazer um anúncio bem feito, você não vai conseguir ganhar mais espaço do que ele. E quais são esses anúncios? E qual é a importância de ter um site? Isso aqui vai ficar tudo muito claro hoje. O anúncio é importante para você fazer uma captação de clientes. É o que a gente chama de funil. Você tem que criar um funil de vendas. O que é o funil de vendas? O funil de vendas, existem um monte de pessoas na internet. Faço o meu anúncio e atraio o cara para minha rede social, para o meu site. E aí eu transformo esse cara que está na internet em visitante do meu ambiente. Ali eu mostro para ele, cara, você quer um e-book de como você nunca mais contratar uma equipe de segurança desqualificada? Pô, isso aqui é legal para mim, eu sempre contrato equipes de segurança que não são legais, não sei o quê. E aí você vai e monta um e-book de como é que o que o contratante deve observar no momento dele contratar uma empresa de segurança. Ele tem que olhar o cadastro na Polícia Federal, ele tem que saber antecedentes, não sei. Aí se você tem uma empresa de segurança, você pode pensar qual o tipo de conteúdo que é legal para o cara. Ou tirar dúvidas. O que o cara vai fazer? Ele vai deixar de ser visitante e vai querer baixar aquele e-book. Para baixar aquele livro eletrônico, aquele e-book, ele vai ter que fazer um cadastro. Aí você capta o cadastro dele. Ele deixou de ser um visitante e virou o que a gente chama no marketing digital de lead. O que é o lead? O lead escreve L-E-A-D, em inglês, nada mais é do que o cliente interessado. Esse já mostrou um interesse. Então, com esse contato, qual é a ideia? Que você faça relacionamento com ele. Você já tem o e-mail dele, você pode mandar e-mail marketing. Dependendo do tipo de contato que você fez, dependendo da forma que você fez esse funil, você pode colocar um cara num grupo de WhatsApp, e ali no grupo vocês ficam tirando dúvidas, falando sobre alguns temas interessantes para ele, não para você. Né? E aí, qual é a ideia? Que você, com esse contato, faça relacionamento e esse cara, em algum momento, vire cliente. Então, o funil de vendas funciona dessa forma. Você primeiro tem lá um cara que você vai atrair, vai virar um visitante, depois ele vai converter num cadastro e vai fazer alguma coisa, vai virar um lead. Depois você vai fazer o que a gente chama de nutrição de lead, que é o quê? Gerar conteúdo para ele. Porque a gente precisa entender
que nem todo mundo está no mesmo momento de compra. Tem muita gente que está no que a gente chama de aprendizado e descoberta. O que seria o aprendizado e descoberta? O cara, ele, pô, isso aqui é legal, eu nem conhecia, olha que interessante. Depois ele passa por um estágio de reconhecimento do problema. Poxa, isso aqui realmente é legal. Isso aqui poderia me ajudar. Aí ele começa a o quê? A considerar a solução. Essa solução, feita por essa pessoa, por essa empresa, é para mim. Até o momento que ele compra. Então a gente precisa entender em qual momento que o cara está desse funil. É um cara que não sabe informação nenhuma, você vai ter que o quê? Mostrar para ele. É um cara que já está mais ou menos quase decidindo, o que você vai ter que mostrar? Quais são os benefícios que ele vai ter em te contratar. Então a gente precisa entender a importância e o tipo de conteúdo que a gente tem que colocar por conta disso. Ah, Guilherme, beleza, eu peguei o cadastro do cara. O que eu faço com esse cadastro? Muitas coisas. E a gente vai falar sobre elas hoje. Então, como é que eu acho que vocês precisam atrair clientes? Vocês precisam atrair clientes criando redes sociais, talvez criando site, começar a usar essas redes sociais, fazer relacionamento, entender o seu cliente, fazer um mapa de empatia, criar persona, validar essas hipóteses. Será que por isso que a persona é muito importante, né? Eu estava falando do cara do açaí quando eu caí, agora que eu lembrei. A persona é muito importante porque uma vez o cara tentou me contratou para montar uma loja que ia vender açaí na Flórida, nos Estados Unidos. O cara ia comprar açaí em Belém, ia produzir o açaí em Santa Catarina e exportar para os Estados Unidos. Era um trabalho do cão. E aí eu cheguei para ele, fiz a pergunta básica: vem cá, quem é o seu público-alvo? Ele, naquela tranquilidade, disse: Guilherme, açaí todo mundo gosta. É de 8 a 80 anos. Como eu, um cara do marketing, vou conseguir trabalhar um perfil de público que é todo mundo de 8 a 80? Sabe? Não faz sentido. Quais são, porque a necessidade de um é diferente da necessidade de outro. E aí eu mostrei para ele, então, beleza, tem esse universo? O gigante tem. Então vamos construir 5 personagens nesse universo. Vou falar 3 para vocês entenderem. O primeiro era o Luca, 13 anos. Eu botei o nome do filho do cara, para nunca mais ele esquecer. Luca, 13 anos. O Luca vai tomar o açaí porque o Luca entende que o açaí é refrescante. Esse é o benefício concreto que o Luca está atrás quando ele toma açaí. Aí eu pensamos no outro personagem, chamava Hortência, pensando muito na jogadora de basquete. Mulher empoderada, cuida da saúde, sei lá, 60 anos. Ela vai tomar o açaí porque o açaí é cardiovasculante. Adianta eu fazer uma comunicação para o menino de 13 anos chegar: Luca, você precisa conhecer o meu açaí, porque meu açaí é cardiovasculante. Não faz o menor sentido. Aliás, o Luca não deve nem saber o que é cardiovasculante. Então, não adianta a gente fazer uma comunicação muito generalista. A gente tem que atender cada segmento que a gente tem de perfil de público. Então, eu tenho a criança, criei a criança. Eu tenho o jovem, eu peguei o jovem. Eu tenho a senhora, eu peguei a senhora. Aí você vai criando os personagens ideais. E por que isso é importante? Porque você vai precisar, em algum momento, validar a sua hipótese. Você disse lá no seu mapa de empatia que você precisa, quer dizer, que você acredita que o seu cara, que você imaginou, ele vê YouTube, canais de música. Aí você criou o personagem, fulano de tal, o cara de uma banda, o contratante, não sei o quê. Se você não criou esse personagem muito certinho, ficou de 8 a 80, você nunca vai saber se aquele cara é o seu personagem ou não. Então, quando você cria um personagem e você encontra esse personagem, cara, encontrei a Janaína agora. A Janaína, 50 anos, servidora do STF, não sei o quê. Aí você vai fazer o quê com ela? Vem cá, Janaína, como é que está a sua vida, beleza? Você tem visto o YouTube? O que você gosta de ver no YouTube? Aí você vai validar a sua hipótese. Será que aquilo que eu imaginei para aquela persona faz sentido? Então, a validação da hipótese é muito importante. Então, o que eu recomendo? Recomendo a você começar a compreender, a partir de hoje,
que a coisa mais importante que você pode ter coisa mais importante que você pode ter na sua empresa, que a gente chama do ativo mais importante hoje, é o cadastro do cliente. O cadastro do cliente, pra você ter ideia do valor que isso tem, as grandes empresas hoje na internet, elas estão brigando pela nossa atenção, mas muito mais do que isso, elas estão brigando pelos nossos cadastros. É o cadastro que é a coisa mais valiosa hoje em dia para uma empresa. Por isso que está tendo tantas... Eu recomendo, inclusive, 2 documentários que eu acho que eles estão no Netflix, muita gente pode ter visto. Um deles é o Dilema das Redes. Esse documentário é muito interessante para você entender qual é a importância efetiva que as empresas estão dando para o cadastro, né? E outra é privacidade hackeada. Você vê como que, de repente, uma série de notícias podem mudar realidades, né? Com esses 2 documentários em mente, você começa a perceber, poxa, então realmente, por isso que o Facebook e o Google, que são os 2 gigantes dessas corporações, estão brigando muito pela minha atenção, pelo meu cadastro. Porque o cadastro é muito valioso. E eu vou explicar o que você faz com o cadastro. Então, então, fechamos a maneira de atrair. Você vai atrair criando as redes sociais, criando anúncio, conversando com o seu público, criando relacionamento, fazendo network. Tudo isso é parte do processo de atração de clientes. Então, agora a gente vai começar a pensar, beleza, o cliente entrou na minha escada da lealdade. O cliente agora vai virar um experimentador. E agora eu preciso conquistá-lo. E aí, para a conquista do cliente, gente, são 2 pilares. Não tem como você fugir desses 2 pilares. Um é a construção de valor e o outro é a satisfação que ele vai ter. Como é que é a construção de valor? E eu falei muito nessa questão de vocês tentarem ficarem preocupados com a questão de brigar exclusivamente pelo menor preço. Quando você briga pelo menor preço, o seu valor é o preço. Então, se o cliente quiser mais de você, o que ele vai querer? Que você abaixe mais o preço. Essa é a vantagem que o cliente te enxerga, entregando o menor preço. E aí eu mostrei para você que é muito duro você brigar pelo menor preço, porque você precisa ser uma empresa redonda. Normalmente são os grandes que brigam pelo menor preço. E que o pequeno não tem condição de ter uma escala para comprar equipamento. Ninguém, um cara que é técnico de som, ninguém sai comprando não sei quantos equipamentos. Você compra menos, você tem uma restrição, e assim que funciona. Então, precisa entender que ele talvez possa brigar pelos outros 2 elementos, que é a qualidade e o relacionamento, que eu falei. A qualidade ainda é diferencial, mas eu acho que em breve não vai ser. Vai ser o mínimo que qualquer um vai pedir de você. E aí tem o relacionamento. Então, eu acho que acredito, na verdade, não acho, acredito que o pequeno precisa trabalhar muito na questão da qualidade do relacionamento. Trago de novo o ensinamento do ex-presidente de Sindobar, que disse: fornecedor, eu penso nele 2 vezes, quando eu contrato e quando eu pago. Se eu pensei nele em algum outro momento, algo está errado. Então, a ideia é que você comece a construir valor. E aí, aquela história, o seu negócio ele não pode ser orientado por preço, senão você não vai construir valor. Você vai construir, vai melhorar o seu financeiro, vai diminuir sua margem de lucro para você oferecer um preço bom. E a satisfação é quando o cara compra e ele sai, no mínimo, encantado. E a gente tenta muito trabalhar com a questão da experiência.
A experiência, gente, é tudo hoje em dia. Não sei quem de vocês já teve a experiência de comprar um computador da Apple pelo correio, por exemplo. O computador chega numa maleta, na hora que você abre, você, cara, nossa, aí você sai tirando as peças, está tudo maravilhoso, tudo lindo. Aí você abre o negócio, liga, ele já funciona, já está ligando, já está configurando, sabe? É uma satisfação. Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa, para conquistar esse cliente, trabalhar aquelas outras duas coisas que eu falei para vocês: a eficiência e a cordialidade. Você não vai conseguir ser um cara que vai atender bem se você não trabalha a eficiência e a cordialidade. Então, como você vai conseguir satisfazer esse cliente? É encantando o seu cliente. É fazendo ele pensar em você duas vezes. Quando ele te contrata, com aquele sorriso, pô, cara, vai dar tudo certo, estou te contratando para você resolver os meus problemas. E ao final, quando ele, a mesma alegria que eu espero que o evento seja um sucesso, ele vai e te paga. Então, esse é o primeiro passo para você conquistar o cliente. Entregar valor. Entregar valor. Valor é diferente de preço. Quando você vende preço, você entrega preço. Quando você entrega valor, você entrega uma mistura, uma combinação de quê? Eficiência, preço, performance. Sabe? É um conjunto de atributos. Não é só preço. Valor é outra coisa. Então, você vai ter que trabalhar a construção de valor e trabalhar esse índice de satisfação. E esse índice de satisfação você precisa conhecer. Ao final de cada evento, se você conseguir conversar, fazer uma pesquisa, descobrir onde você pode melhorar, o que você pode fazer, só de fazer isso, você já está fazendo diferente da maioria das pessoas. E você vai ter o mais importante nisso tudo, que é o quê? A captura do valor. O que é a captura do valor? Você entregou o seu produto, seu serviço, e você vai capturar a informação, capturar esse valor. É isso que você imaginou? A sua expectativa, eu consegui resolver a sua expectativa? Foi plenamente atendida? O que faltou? O que eu posso melhorar? E você vai nos estabelecimentos da cidade, nem caixinha de sugestão as pessoas têm. Sabe? As pessoas não têm costume de ouvir o cliente. Se você não ouve o cliente, você está perdendo, você está deixando o dinheiro na mesa. Porque é ali que você vai ter as melhores informações. O cara que usou, o cara que comprou, o cara que testou, que ele vai poder falar efetivamente o que ele sentiu. E aí, entramos agora na questão de formas de conquistar o cliente. E aí, essa aqui, para mim, e para o nosso segmento, é a principal, a construção de parceria. A gente sabe que nesse segmento a indicação vale muito, o network vale demais. Aquele cara que é um cara que influencia, ajuda. Então você precisa ter parceiros. O seu contratante tem que te ver como um parceiro. E aí, quando a gente for entrar na próxima aula na questão da inovação, eu vou apresentar para vocês essa questão. Eu falei, toda empresa agora ela tem que ter um propósito. E ela tem que entregar valor para o cliente. E aí você vai ter que descobrir o que é valor para o seu cliente. Beleza, você faz misto quente. O que é valor para o seu cliente quando você faz misto quente? E aí, quando eu dava aula disso, o cara achava, o cara está com fome. Isso aqui. É mais do que isso. Você vai entregar, de repente, uma comida rápida, uma coisa que tem um custo-benefício interessante. Aí você vai começar a perceber quais são os valores. Não é o preço. Não é só pelo preço que o cara está indo comprar, normalmente. Ele está esperando algum valor em troca. Né? Todo mundo só compra por esses dois motivos. Ou para resolução de problema, ou para benefício concreto. Então, você vai ter que entender o que você entrega de valor. Quais são os seus diferenciais competitivos?
Por que que o cara vai escolher contratar você como prestador de serviço do que o seu concorrente? O que que você faz de diferente? E aí eu me entristece quando eu chego nas pequenas empresas, eu vou conversar com ele e pergunto para o cara, qual é o seu diferencial? E o cara não sabe. Não tem isso na ponta da língua. O seu diferencial é o que vai fazer a pessoa decidir por comprar em você. Então, a gente vai entender nessa aula que você, para entregar valor para o seu cliente, você precisa de parceiros. Os seus parceiros te ajudam a entregar valor para o cliente. E é a mesma coisa com o seu cliente. O seu cliente, vamos pensar no produtor de eventos, ele vai entregar de valor um evento bem maravilhoso, conforto, alegria, celebração, hedonismo, não sei. Isso é o evento do cara, ele vai entregar aquilo. É aquilo que ele entende como proposta de valor que ele tem que entregar para o cliente dele. E ele entende você como um parceiro dele. Parceiro para quê? Para ajudá-lo a entregar ao cliente dele a proposta de valor dele. Você faz isso. E essa construção de parceria é fundamental nesse segmento. Quem tem parceiro nesse segmento tem tudo. E o parceiro é aquilo, gente, é o ganha-ganha. Não se faz parceria, pelo menos parceria durável, aonde não tenha o ganha-ganha. O que é o ganha-ganha? Cada um também tem uma vantagem nisso. E é isso que a gente precisa entender. As pessoas, elas só vão. Tem muita gente, eu já vi isso muito no mercado. O cara acha que as pessoas vão se encantar com o seu sorriso e vão te abrir portas. Quantos artistas que eu já vi assim? O cara não movimentava a bunda na cadeira e queria que de repente o mundo fosse todo aberto para ele, mas não é assim que funciona. Você tem que sair à noite, você tem que falar com as pessoas, você tem que se mostrar, você tem que ser parceiro delas, para elas identificarem que você pode ser também um parceiro deles. Então, eu valorizo demais a construção da parceria. Ela precisa ser uma parceria de ganha-ganha, e você precisa entender que nesse segmento, network e parceria fazem totalmente a diferença. E aí a gente começa a chegar agora, beleza, então a gente pensou na escada da lealdade do cara que experimentou. Mas eu preciso fazer esse cara que experimentou, ele repetir. Porque quando ele repete, é que ele se mantém. E o meu interesse é que o cara se mantenha. Por isso que eu farei a questão da pesquisa. Só de você fazer uma pesquisa ao final do evento, e aí o site é legal. Você pode fazer um site, deixa para o cara, meu amigo, tá o seguinte, você vai aqui, ó, prestei o serviço, maravilhoso, assinamos aqui, recebemos, toma aqui uma pesquisa de satisfação para você responder no meu site. E eu garanto isso para vocês, as empresas hoje mais antenadas com o cliente, elas fazem pesquisa de satisfação o tempo inteiro. O tempo inteiro. Todo atendimento que eu recebo do Facebook, que eu recebo do Google, acaba o atendimento tem uma pesquisa de satisfação. Sempre. A pesquisa de satisfação é um insumo que você precisa para você tomar as melhores decisões. As melhores decisões, acreditem, não vão sair só da sua cabeça. Elas vão sair das informações do que a gente chama de captura de valor que o seu cliente está passando. E aí, você vai ter que começar a atender essas expectativas, no que for possível, arrumar e ajustar o que foi pedido, separar, beleza, o cara pediu muita coisa, não dá para fazer tudo. Faz uma matriz que a gente chama de matriz de importância e urgência. Porque você precisa separar o que é urgente do que é importante. Eu trabalho muito com consultoria, quando eu vou atender as empresas só estão focadas no que é urgente. Quando você só resolve problemas, só faz urgências, você deixa de pensar no que é importante.
E o que é importante é o que vai fazer a diferença. Não é apagar incêndio. Os empresários, a realidade do empresário brasileiro é o quê? O cara chega no trabalho 8h30 da manhã, 9h da manhã, ele dá aquela suada, fica olhando para cima e fica pensando quais são os problemas que eu vou ter que resolver hoje. Vamos atrás deles. Aí pega o extintor de incêndio e vai apagar incêndio todo dia. Esse cara dificilmente consegue pegar oportunidades. Esse cara dificilmente consegue fazer análise do que os números financeiros, do que a pesquisa está dizendo para ele. Porque a gente se preocupa muito com os dados, né? Mas eu também me preocupo muito com a análise desses dados. Não adianta você só ter o dado, se você não sabe o que esse número quer dizer. Assim como não adianta você ter uma excelente planilha de controle financeiro e não alimentar a planilha. A planilha sozinha não faz nada. O dado sozinho não faz nada. Você precisa interpretar o que esse dado está querendo dizer. E aí, gente, eu quero botar esse conhecimento para vocês entenderem aonde que as empresas que estão inovando, se diferenciando, tendo propósito e principalmente faturando. Uma coisa que eu esqueci de dizer para vocês. Ter propósito não é simplesmente uma questão de você estar antenado com as maiores novidades. Não é isso que eu estou falando. Propósito, tem uma pesquisa. Se alguém tiver interesse efetivamente na pesquisa, pode me procurar, que eu passo o dado, eu tenho essa pesquisa, que diz que as empresas que têm propósito faturaram 400% a mais do que as empresas que não têm propósito. Então, a gente está falando diretamente com uma relação de lucro. Quem tem propósito, quem consegue conversar com o seu cliente via ideologia comum, isso eu falei para vocês precisam ter um propósito, esse propósito se encaixar com o do seu público-alvo, meu amigo, você está feito. Encaixou a ideologia, encaixou o propósito, aí a chance. Essas empresas estão vendendo 400% a mais, estão tendo mais lucro. Então, para vocês perceberem o grau de importância disso. E aí o que acontece? Eu vou entrar um pouco na questão do CRM. CRM em inglês é Customer Relationship Management. É mais ou menos a gestão do relacionamento com o seu cliente. Como você faz essa gestão? E se você pesquisar, o CRM virou uma coisa que é uma ferramenta hoje em dia, chama CRM. Vai na internet e bota, quero contratar um CRM. Quanto custa contratar um CRM? Eu não estou dizendo para vocês que vocês precisem contratar um CRM, não é isso. Eu estou dizendo para vocês que vocês precisam entender a metodologia do CRM, para que o CRM funcione e como vocês podem usar o CRM. Eu já tive clientes que trabalhavam com os clientes dele em caderninho. Tinha lá o caderninho dos clientes, tudo anotadinho, quem é quem, como é que é, o cadastro de cada um. O que eu estou dizendo é que vocês têm que começar a analisar a questão dos dados como uma questão que os dados podem, de repente, escalar, era 50 dados, agora são 200, e que, de repente, você pode usar isso no computador, pode até fazer uma planilha Excel, não sei. Mas o que você precisa fazer imediatamente é descobrir, eu posso ajudar depois, quem tiver dúvidas, a gente vai conversando disso, como você cria um site com um ambiente onde você tem um formulário, e esse formulário, quando o cara cadastra o e-mail dele, vá para uma base de dados, onde você pode consultar a base de dados, onde você possa enviar e-mail marketing para eles. A gente fala, Guilherme, e-mail marketing morreu. Não morreu. 90% ainda 90% das vendas recorrentes, das vendas que acontecem novamente no comércio eletrônico, a repetição da venda, elas acontecem por conta do e-mail marketing. O que as pessoas não gostam de receber é spam, é mensagem desejada. Mas conteúdo relevante, uma mensagem legal, um ensinamento, não tem nada melhor do que você possa fazer para o seu cliente do que ensinar a fazer. E aí, voltando um pouco na questão, quais são os tipos de conteúdo que eu posso colocar na rede social? Você não vai montar um Instagram para botar foto do seu produto e preço. Eu falei disso.
Não é isso que você vai fazer. Você vai fazer o quê? Você vai criar um conteúdo que possa ajudá-lo, que possa ensiná-lo. Por exemplo, eu faço evento, eu sou um cara de gestão de evento, produtor de eventos. O que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar. Quem faz isso, gente? O Simpla. O Simpla tem planilha lá de evento. Busca lá, quero uma planilha de eventos, de gestão de eventos. O Simpla vai te oferecer a planilha. O Simpla não ganha nada com isso. Será que ele não ganha nada com isso? Ele está fazendo o que a gente chama de marketing de atração. Ele está atraindo um cara que precisa de planilha de evento. O cara que precisa de planilha de evento talvez seja um cara que faça muitos eventos. Um cara que faça muitos eventos talvez seja um cara que precisa utilizar a minha tecnologia, que é o Simpla. Que ele pode usar até gratuito. Mas se ele cobrar ingresso, ele paga. Mas se não cobrar ingresso, usa gratuito. E aí até eu recomendo um livro para quem quiser ler. É um cara que chama Chris Anderson. Chris Anderson, né? Chris Anderson chama Free. E esse cara tem um outro livro também chamado A Cauda Longa, que ele explica o que é a cauda longa. Cara, isso é um conceito tão importante hoje em dia que eu falo para vocês, ninguém tem muito conhecimento disso, vocês podem ainda nadar de braçada nisso. A cauda longa, vamos usar o exemplo da Amazon. Como é que era uma livraria, gente, na década de 80? Como é que era uma loja de disco na década de 80? Simplesmente você botava lá. O que você escolhia para botar na vitrine? Porque a vitrine representa 60% da decisão do cara ou entrar ou não entrar na sua loja. Então a sua vitrine ela tem que ser muito bem pensada. Tem gente que chama vitrinista, tem gente que chama. Isso hoje em dia chama merchandise visual. Isso é uma matéria de marketing hoje em dia. A Amazon, quer dizer, a loja de livros antiga, ela fazia um princípio estatístico que chama o princípio de Pareto. O princípio de Pareto, gente, você pode usar para muita coisa na sua vida. Ele diz 80% e 20%. Você pode usar o princípio de Pareto aonde no seu negócio? Se o seu negócio depende, para faturar, 80% dele depende de um único cliente, você está numa situação muito difícil. Porque 80% do seu negócio depende exclusivamente de um cliente. Você precisa inverter isso aí. Você precisa botar, beleza, um cliente é 20% no principal cliente, o resto está dividido. Você não ficar com a corda no pescoço. Então, a livraria, o que ela fazia? Ela botava os livros que eram os best-sellers. Todos na frente, ali, vamos botar os best-sellers e beleza. Quando fechava o mês, como que a loja vendia? 80% dos livros que ela vendia eram os best-sellers, que são os livros que vendem muito. Só que pensa comigo, poucos livros vendem muito. Poucos livros vendem muito. E aí, qual é o outro lado? Muitos livros vendem pouco. Então a loja tinha 80% da receita dela em poucos livros que vendiam muito, e os outros 20% eram muitos livros que vendiam pouco. E era assim que fechava, era assim que operava as lojas. A Amazon, quando ela entrou, e ela conseguiu perceber que o mercado da cauda longa é muito interessante, ela começou a falar, poxa, já que são muitos livros que vendem pouco, então eu quero ter muitos livros, mas muito. E ela tem livros que às vezes a gente não acha em outros lugares, ela tem livro que ela demora um mês para te entregar, porque ela depende do distribuidor para receber, ela não tem aquele tanto de livro na loja dela. Ela tem a expectativa do livro lá, ela tem com o distribuidor. Pediu o livro, ela vai e pega. Por isso que a Amazon não é uma livraria. A Amazon é uma empresa de logística. É logística o que eles têm que fazer. O cara pediu, tem que entrar em contato, pegar o produto e enviar. E hoje, na Amazon, na receita da Amazon, 80% do que vende na Amazon é o que a gente chama de cauda longa. São os livros de nicho. São os conteúdos, muitos conteúdos para poucos. Só que são muitos conteúdos. São muitos produtos, muitos livros.
Então, entender isso é você entender como você pode trabalhar com o gratuito dentro do seu negócio. Faz uma experimentação, uma oficina, dá uma maneira para o cara sentir um pouco do que ele vai ter. É isso. Né? Então, a ideia é que você tenha alguma maneira de você captar dados dos seus clientes, jogar esses dados num banco de dados e conseguir depois usar esses dados de várias formas. Como você pode usar esses dados? Você pode simplesmente mandar e-mail marketing para quem se cadastrou na sua lista. Mas eu faço uma coisa muito mais legal. Eu pego todos os e-mails que eu cadastrei lá, fiz uma campanha, peguei 1.000 e-mails. Eu pego esses e-mails, eu jogo eles pro Facebook e chego pro Facebook e falo: Facebook, dessa lista de 1.000, descobre para mim quem aí de você tem Facebook ou Instagram com esse e-mail aí. Aí ao final ele vai me dizer: olha, daqueles 1.000, 800 estão no Instagram, no Facebook. Eu posso criar um anúncio para eles. Então eu posso criar um anúncio especificamente para quem fez cadastro para mim. Só que tem uma outra mágica, que essa é a melhor de todas. Eu peguei um cadastro de 1.000 pessoas. São os meus melhores 1.000 compradores. Aí eu chego para o Facebook e falo: Facebook, tem aqui minha lista de 1.000 compradores. Você pode me dar uma lista de pessoas parecidas, É o calmo. pessoas Eu semelhantes? levanto 7 e pouco, eu vou... Tem o microfone aberto aí, gente. Cuidado. Fechei, meu querido. Aí é o seguinte, então eu posso chegar para o Facebook e falar: toma 1.000 e me dá 1,5 milhão de pessoas iguais. E se tem alguém que conhece as nossas vidas, é o Facebook e o Instagram. Porque ele vai pegar as pessoas o quê? Pela faixa etária, qual tipo de gosto, o que curte, o que não curte. Aí ele vai pegar pessoas semelhantes. Então você começa a criar a sua base de dados. Você não sai do zero. Você começar a fazer anúncio do zero. Acabei de construir uma página. Acabei de construir uma conta no Instagram. Vou fazer anúncio. Quem é o seu público? Ah, não tem ninguém. Ninguém curtiu minha página, não tenho base de dados de ninguém. Você vai ter que começar do zero. É possível? Claro que é possível. Eu sempre começo do zero, às vezes. Mas é o que eu te falo, quando você começa a ter uma base de dados sua, a coisa muda de figura. Então, o que eu digo do CRM? Você precisa fazer um gerenciamento cuidadoso das informações sobre o seu cliente. Se possível, os tipos de contato que você tem com ele, dependendo do seu negócio, você precisa ter uma série de informações antes, conversar com ele, até ele falar: não, é para mim. Você precisa saber. Você não pode chegar e ligar para o cliente e falar: caramba, como é que era a minha última conversa com ele mesmo? O que esse cara estava precisando? Eu nem lembro. Então, se você tem mais informações sobre o seu cliente, você tem chance de maximizar mais ainda a fidelidade dele. Então, como é que funciona um CRM? Você vai captar os registros dos contatos deles, vai trabalhar isso num banco de dados e você vai puxar as informações dele que você deseja. Então, e aí eu acho que para a gente, no nosso segmento, não precisa de cadastro. Tem empresa que precisa pegar CPF, CNPJ, não sei o quê. Eu sou contra fazer um cadastro desse tamanho de primeira. Eu quero só o e-mail do cara e o telefone. Daí eu começo. Depois eu descubro a data de aniversário, depois eu descubro quais são as formas de contato que ele tem, aí começa a buscar mais informações e, de repente, atualizar o meu banco de dados. E aí, no CRM, tem perguntas, gente, que valem ouro. No CRM, na gestão do relacionamento com o seu cliente, você tem que responder essas perguntas que elas valem ouro. Primeira delas, como seu cliente costuma pagar? Você tem que saber isso. Como é que ele costuma pagar? Eu já vi de tudo nessa vida. Eu já atendi muita micro e pequena empresa que eu chego pro cara e falo: meu amigo, como é que você vende? Ah, Guilherme, todo mundo só quer comprar a prazo, eu vendo 30, 60 e 90. Ah, legal. Como é que você compra? Aí ele fala: não, Guilherme, comigo não tem essa, eu pago tudo à vista, não quero dívida para mim. E aí, se você não tiver realmente um fluxo de caixa interessante, bem feito, talvez essas contas não fechem. Porque você vende tudo a prazo, mas está comprando do seu fornecedor tudo à vista.
Então, entenda como é que seu cliente costuma pagar. E no nosso segmento, se for evento, assim, 90%, se você não for artista, né? Porque eu acho que em evento, quem ganha antecipado é artista. A galera do corre, que faz o evento acontecer, eu acho que 90% deles devem receber ao final do evento. E aí você tem que também ter suas garantias de recebimento. Isso faz parte do seu trabalho. Como é que você vai se garantir que você vai pagar? Sabendo que nesse segmento a credibilidade vale muito. E é um segmento que, dependendo com quem você trabalhe, como a gente costumava dizer, o acordo é no fio do bigode, é o acordo que você falou, está falado. O cara ali diz que vai cumprir, ele vai cumprir. Só que a gente sabe que, de repente, clientes novos, clientes que você não conheça, talvez você tenha problemas. Então, pense nisso. Como é que seu cliente costuma pagar? Uma outra coisa da mesma coluna. Com que frequência o seu cliente compra? Isso é muito importante. E na pandemia, se for evento, ferrou, porque a gente não sabe mais a periodicidade. Mas antes a gente podia pensar, por exemplo, vamos pensar um evento. Tem uma festa. Essa festa normalmente é de 2 em 2 meses. Você começa a ver, o cara pode comprar de mim em 2 meses. E se ele não tiver um outro evento que ele faz na mesma empresa, que pode ter outra periodicidade. Então, pense com qual frequência o seu cliente compra. Qual o valor médio das compras do seu cliente? Né? Porque aí você vai saber aonde eu posso ir, se o cara quiser negociar, eu tenho uma margem. Por isso, gente, que fazer preço de venda, principalmente fazer preço de venda de prestação de serviço, é mais complicado do que fazer preço de venda de comércio. Preço de venda de comércio, eu vou lá e faço o quê? Quanto eu comprei produto, quanto eu paguei de impostos, né? Custos fixos e variáveis, e atribuo aquilo ali, boto embutido no preço e digo, meu preço, para eu conseguir pagar todo mundo, e ainda boto uma margem de lucro de 20%, eu consigo vender a tanto. Aí se o cliente, se você ver, meu preço ficou caro, a concorrência tem preço melhor. Aonde você vai mexer? Você vai mexer na sua margem de lucro. Era 20%? Já era, meu amigo. Agora a sua margem de lucro vai para 15%. E aonde o prestador de serviço sofre mais? Na formação do preço de venda. Não contabilizar as horas de trabalho do próprio prestador. Isso é o que a gente chama de custo de oportunidade. Quantas horas você ficou para fazer esse serviço? Eu fiquei 3 horas. Então, você contabiliza 3 horas de serviço. Isso é engraçado, tem uma piada que é meme, que era engraçado, que o cara chegou para o editor de vídeo e falou, meu amigo, você faz edição de vídeo? Eu faço. Cara, eu te pago R$ 300 para você fazer essa edição aqui, aqui, aqui. Aí o cara respondeu para ele, vamos fazer o seguinte, eu pago para você R$ 300 para você fazer. Aí o cara fala, mas eu não sei fazer. Se você não sabe fazer, como é que você está botando preço no que eu sei fazer? Ele não sabe fazer. Então, né, você tem mais possibilidade de colocar o preço. Aí onde eu acho que a galera erra? Não bota margem de lucro, faz o preço meio nas coxas, só se baseando na concorrência, não calcula manutenção dos equipamentos, coisas que, na verdade, são os custos que acontecem. E aí, na hora de fazer o preço, bota o preço lá embaixo, não ganha nem lucro, está tomando prejuízo e ainda está atrapalhando um pouco do mercado como um todo, que está trabalhando mais honestamente. E aí, indo para outra coluna, é aquela coisa que eu falei para vocês. Seu cliente faz reclamações ou sugestões, a caixinha de sugestão era a primeira coisa que eu falaria, mas hoje em dia eu faço, faz a pesquisa de mercado. Porque é a coisa mais importante que você pode fazer é entender quais são as sugestões, reclamações, visão, porque o seu cliente é o cara que vai te dar as informações mais relevantes que você pode ter. Então, se você, ao final de um evento, conseguir fazer uma pesquisa com o cara, para mim, é excelente. Quando foi a última compra do seu cliente? Se você tem um CRM mais ou menos organizado,
Você botou lá, o cara comprou de mim tal vez, o cara comprou de mim tal vez. Aí você vai começar a ver, opa, passou esse período, ele deixou de comprar. O que pode estar acontecendo? Quais são os produtos e os serviços que seu cliente costuma comprar? É importante você entender isso. E aí, como eu falei para vocês, o maior caminho hoje para você fidelizar o seu cliente é a internet. Você vai fidelizar botando informações relevantes, mostrando para ele como é que ele faz, ensinando a fazer, até entretendo, de repente, você pode botar um dia da semana, cria lá botar um meme, faz entretenimento. Mas aí o cara que é seu cliente, comprador, você cria uma comunicação diferente. Você entrega soluções diferentes. Como eu falei, a nutrição de lead, que é você jogar informação para o seu cara, para até ele ter mais informações do seu produto ou serviço. Você pode criar coisas específicas para o comprador. Porque o comprador, gente, é aquele cara que, eventualmente, o comprador satisfeito, na verdade, vai ser o cara que vai fazer propaganda gratuita para você. É o que a gente chama do embaixador da sua marca, do seu serviço. É o cara que vai te indicar, ainda vai falar, fala que foi o Guilherme que indicou. Quando você recebe uma indicação dessa, que o cara ainda diz, ó, diz que fui eu que indiquei, é como se fosse uma chancela para o cara que recebeu a indicação fazer um bom serviço. Porque o cara está indicando, está dizendo que você faz bem. Então, não achem que tem outro caminho de divulgação, de fidelização, de relacionamento para o pequeno que não esteja na internet. Ou é internet ou é tete a tete, ou é cara a cara. Mas a internet é o que pode mais aproximar você dele. E aí as redes sociais, né, tem novas formas de interagir com o cliente. Ali, quando você vai conversando, quando você vai ouvindo, você pode identificar problemas no relacionamento. Poxa, talvez eu não esteja falando bem, talvez não esteja explicando legal, né? Você pode melhorar o contato com o seu cliente através de um relacionamento mais próximo. Tem um cara que eu sigo, que é um cara do marketing digital, que ele fala, cara, no começo eu respondia todos os meus directs e respondia mais ou menos. Agora eu mudei. Eu vou responder um por dia, mas aquele que eu responder, vou responder perfeitamente. Vou me dedicar naquela resposta. E ali ele consegue fazer um relacionamento mais próximo e consegue entender melhor como é que está o público-alvo dele. Na rede social, você pode reforçar a sua imagem e complementar ela com ação de comunicação. Você sempre vai ser lembrado, sendo visto. O cara que visitou o seu site, eu faço muito essa técnica, que eu acho que vocês conhecem, por exemplo, quando você visita o Mercado Livre, vê um produto no Mercado Livre, quando você volta para o Facebook ou para o Instagram, você começa a ver aquele anúncio, você começa a ser perseguido por aquele conteúdo. É o que eu mais faço na internet quando eu faço anúncio, é anúncio de perseguição desse tipo. É o que a gente chama de remarketing. Eu fiz o marketing para o cara chegar no meu site, o cara olhou, saiu, mas eu quero que ele lembre de mim, eu quero reforçar a minha imagem. Faço uma ação de remarketing. Com essa forma da rede social, você pode conhecer o comportamento consumidor e, principalmente, conhecer o perfil de consumo desse consumidor. Conhecendo o perfil de consumo dele, vai ficar mais fácil você conseguir entender o que ele está disposto a comprar, qual o tipo de serviço que ele está querendo. E aí a reflexão é essa, gente. A gente agora falou das 3 formas de você trabalhar, atrair, conquistar e manter cliente. Façam essa reflexão hoje em dia. Vocês estão atraindo o cliente de uma forma satisfatória? Esse cliente que você atrai, você está conseguindo conquistá-lo até ele ficar um cliente fiel? Esse cliente fiel seu, você está mantendo ele ao ponto dele virar um embaixador da sua marca? Dele divulgar o seu negócio? Dele recomendar o seu serviço para outras pessoas? E aí, esse questionário é legal para empresas tradicionais, mas eu resolvi manter para a gente fazer a reflexão.
né? Será que eu estou fazendo? Faça um modelinho desse com perguntas mais direcionadas ao seu segmento. E veja se está sim ou se está não. Por exemplo, nesse exemplo, sua empresa possui fachada e vitrine atraente? Não, você já começa a ver, pô, não estou atraindo o meu cliente. Você pode mudar a fachada aqui para suas redes sociais. Será que a minha rede social é uma vitrine atraente sobre a minha empresa? Sim ou não? Aí você vai fazer a reflexão. 2, sua empresa faz campanhas sistemáticas de promoção e propaganda adequada ao porte e ao ramo que atua? Exemplo, você está fazendo anúncio de jornal, revista, rádio, internet. A sua campanha ela é sistemática. Primeiro vamos entender o que é uma campanha sistemática. Não é. Eu tenho muito empresário que ele quer me contratar e fala, então beleza, Guilherme, eu vou contratar você acreditando que o resultado é imediato. E eu falo para ele, meu amigo, é o seguinte, não tem mágica. Eu preciso criar campanhas sistemáticas de promoção para conseguir para conseguir atrair cliente. Não adianta eu fazer uma campanha ou outra. Fazer uma campanha e achar que ela vai trazer resultado em um mês, 15 dias, 10 dias. Não vai. Esse tipo de campanha é médio prazo. Beleza, você pode acelerar algumas coisas. Por exemplo, no Google. Porque na rede social, vamos pensar uma coisa aqui. Ó. Eu tenho uma empresa, quer dizer, eu sou um cara que quero viajar. Né? Estou procurando viagem. Aí eu vou no Google e procuro. Passagem, estadia. Mas se eu estou na rede social e de repente eu vejo uma foto de uma praia, eu penso, poxa, uma praia no fim do ano poderia ser legal. Então, a rede social, você vai atrair o cara pela atenção dele. É a atenção dele que você quer. No Google, você vai atrás do cara pela intenção dele. É a intenção que conta. Sua empresa possui elementos fixos de propaganda e promoção adequado ao porte que arruma? Tem banner, tem site, tem perfil em rede? Quais são os elementos fixos de propaganda que você possui hoje em dia? Sim ou não? Aí temos aqui também. Sua empresa oferece produto ou serviço a preço justo, com qualidade e variedade desejada pelo cliente? E aí eu botei preço justo. Não é o menor preço do mercado. Você pode oferecer um preço justo com qualidade. Você pode oferecer um preço justo com qualidade de relacionamento. Você só não consegue fazer o menor preço de todos e tentar oferecer qualidade ao mesmo tempo. Aqui no 5. A sua empresa oferece diversas formas de pagamento e outras facilidades adequadas ao porte e ao ramo que atua, tal como entrega e instalação? Então, não sei como é que está o recebimento de vocês hoje em dia. É só dinheiro cash? Ah, não, hoje em dia eu já recebo no cartão de crédito. Eu consigo receber numa maquininha. Aí cada caso é um caso. 6. Os colaboradores de atendimento e vendas da sua empresa conhecem as características e benefícios de seus produtos com profundidade, de modo que sejam capazes de elaborar argumentações eficazes e contornar objeções do cliente. Isso é muito importante, é aquilo que eu falei do exemplo das Casas Bahia, a pessoa que chega para comprar uma máquina de lavar e chega para o cara e pergunta, eu queria aquela máquina tal de água quente. O vendedor já fica desesperado, porque o cara sabe a máquina, sabe tudo. Já leu o manual, já viu vídeo no WhatsApp, já viu aqueles vídeos de abrir a caixa. E a outra coisa que é importante você começar a compreender e arrumar soluções são para as objeções. E o que são as objeções, gente? Objeção nada mais é do que o cara, você está lá falando, pô, te ofereço isso aqui, isso aqui, isso aqui. Custa tanto. Aí o cara vai e fala, nossa, mas está muito caro.
Ah, isso aqui não é para mim. Ah, hoje eu não quero. Tudo isso são objeções. Eu já fiz um curso de venda, foi o melhor curso de venda que eu fiz na vida. Foi no começo dos anos, era 2005, mais ou menos, antes de eu fazer faculdade. E era um curso para as pessoas venderem enciclopédia Barça. E aí você pode perguntar para Guilherme, enciclopédia Barça, 2005, já não tinha internet? Já. E foi por isso que eu fiz o curso. Eu pensei, se o cara vende enciclopédia Barça na era da internet, esse cara precisa, de fato, ser estudado, eu preciso entender. E aonde eu percebi que os caras tinham tudo, todo o mecanismo deles, era nas aulas, eles tinham um manual de objeção. Porque sempre tem objeção, e a gente precisa conhecer as objeções e contornar essas objeções. Por exemplo, quando o cara ia vender enciclopédia, alguém chegava, ué, mas tem tudo hoje em dia na internet. Aí a resposta da objeção era o quê? A senhora conhece os perigos da internet? Você já jogava uma situação para o cara. A que eu mais gostava era a objeção quando a pessoa falava: ah, Guilherme, essa enciclopédia é muito cara. A objeção estava ali, preço. O que eu respondia? Caro mesmo, minha senhora, é a ignorância. Isso é muito caro. A enciclopédia é muito barata. Guilherme, Acho que caiu, né? eu acho que pareceu que caiu, mas não caiu. A gente continuou te vendo aqui, só ficou sem áudio. Ah, para mim apareceu desconectado. Aí, deixa eu voltar aqui. Então, a objeção era preço. Resposta da objeção: não, caro é ignorância. Isso é muito caro. E aí, sua empresa atrai, sua empresa possui algum sistema de CRM, algum gerenciamento de relacionamento com o cliente, mesmo que seja um simples fichário, gente. O que importa é você ter algum controle de quem é o seu cliente, quais são os dados que você tem dele, qual é o e-mail que ele tem. E quando eu atendia as empresas fisicamente, eu atendi muita manicure, pedicure, no finalzinho da Asa Norte, onde tem aqueles salões, eu chegava para ela: e aí, você tem um cadastro dos seus clientes? Ela: não, Guilherme, não tem cadastro nenhum. Quando elas mudavam de loja, coitadas, era assim, começar de novo, não tem um cadastro. Então, eu recomendo muito, quem quiser depois algumas dicas de como fazer isso, eu posso passar para vocês. Oitavo, a sua empresa faz ofertas específicas, personalizadas de acordo com a preferência e perfil do cliente? Então, se você conhece o seu preço de venda, se você conhece, por exemplo, o calendário de eventos da cidade, você sabe aonde que você pode mexer com o preço em determinado evento para você conquistar aquele cara, prestar aquele serviço e depois fidelizar. É importantíssimo você entender como é que funciona esse processo. O nono, sua empresa faz acompanhamento do relacionamento com o cliente? Por exemplo, possui algum sistema que emite um alerta? Isso aí é só um exemplo. Para mim, o acompanhamento do relacionamento é ao final do evento, você, com a sua pesquisa de satisfação, ir lá pedir para o cara. Ou você mandar o cara para o seu site para ele responder no site, se ele quiser um tempo para responder isso. O que não pode deixar de ser feito é acompanhamento desse relacionamento. E a reflexão que eu faço: e aí, gente? O que vocês acham? Vale a pena ou não fidelizar os clientes?
que vocês acham, pensando? Eu mostrei desde o início que o cliente, o transitório, ele tem um ticket médio mais baixo. E o cliente fiel tem um ticket médio mais alto. Então, a chance de você vender mais e crescer suas vendas para um cara que é um cliente fiel é muito maior. Aqui deu obrigado, mas eu, antes de terminar, agora eu vou reiniciar o computador, vou ter que buscar de novo aqui. Quadro do Canvas. Eu vou usar essa metodologia que a gente chama de sala de aula invertida. Que é o que a sala de aula invertida? Vocês vão ter uma próxima aula comigo. Essa próxima aula, a gente vai falar de inovação. E aí é legal, e eu gosto de usar essa técnica, da gente, aqui, da gente pegar um pouco desse conteúdo da inovação, que eu vou falar de uma série de coisas, e uma das coisas é um modelo de negócio. Então a gente começou a pensar como é que eu estruturo uma empresa, depois a gente pensou como que eu consigo arrumar clientes, né, pensar nesse processo, e agora como é que eu estruturo o meu negócio como um todo. Então, uma das coisas que eu vou mostrar é o Canvas. Não é o Canva que faz arte, tá, gente? É o Canvas, que é esse quadro aqui. Basicamente, é como se a gente dividisse aqui no meio. A gente tem o lado direito do Canvas e o lado esquerdo do Canvas. O lado direito, a gente fala sobre valor. E o lado direito sobre valor e o lado esquerdo sobre a eficiência. Então, a gente vai tentar entender como é que funciona isso aqui. E aí, tudo dentro do Canvas, como qualquer coisa, ou vai começar do seu cliente ou da proposta de valor. E o que eu disse para vocês? O que é a proposta de valor? A proposta de valor é aquilo de benefício que você entrega para o seu segmento de clientes. Aí a gente vai entender. Aqui, esse lado é o quê? O que eu entrego? Então, por isso tem a pergunta. O quê? O que eu entrego e para quem eu entrego? O que eu entrego? Eu entrego valor para o meu segmento de clientes. E aqui eu posso botar as personas. Como eu botei lá, o Luca, a Hortência, sei lá quem, a Janaína. Eu posso botar os meus segmentos aqui. E aí eu vou ter que dizer como que eu me relaciono com eles. É um relacionamento pessoal? É impessoal? É online? Quais são os canais? Qual é o canal que o meu cliente pode me conhecer antes de eu vender? Qual é o meu canal que a gente faz negócio no momento da compra? Qual é esse canal? E o pós-venda? Aonde que eu faço esse canal? E é no pós-venda, com o segmento do seu cliente, que você vai fazer aquilo que eu falei para você, que é a captura do valor. É a informação, é o questionário, é a pesquisa de satisfação, para saber se aquilo que você prometeu entregar para ele, de fato, atendeu às expectativas. E aí, depois disso, você vai dizer, bom, minhas fontes de receita do meu negócio são essas. Aluguel de coisa, prestação de serviço disso, prestação de serviço daquilo. Aí a gente vai para esse lado, que é o lado esquerdo, o lado da eficiência. O lado que eu vou dizer o quê? Como eu vou entregar isso que eu prometi para o meu cliente. E aí eu vou pensar quais são os recursos principais que eu preciso. Eu preciso de computador, preciso de som, preciso de mesa, preciso de, sei lá, fio, recursos humanos, recursos financeiros, recursos... Aí não sei, você vai dizer aqui quais são os recursos que você precisa. Você vai dizer quais são as atividades principais que eu preciso fazer. Para quê? Para entregar a proposta de valor para o meu segmento. Quais são as atividades que eu faço com o meu recurso para entregar a proposta de valor para o meu segmento? E aí eu vou pensar o quê? Os meus parceiros. Quem são minhas principais parcerias? Quem que me ajuda
a entregar a proposta de valor para o meu segmento? E aí, a pergunta depois é o quanto? O quanto custa eu fazer isso aqui para entregar para o meu cliente? Então, numa folha de papel, você pode ter a dimensão efetiva de como é o seu negócio. De acordo com o Manual de Oslo da Inovação, é um manual muito interessante, se você quiser conhecer, qualquer ação de marketing, de pessoal, porque a gente às vezes acha que inovação é uma coisa tecnológica, né? E não necessariamente. A inovação dentro do mundo dos negócios é aquilo que você fez de uma forma diferente, o que você nunca tinha feito, por exemplo. Então, isso você já está inovando. E aí, com esse quadro, eu espero que a gente, nessa sala de aula invertida, que na próxima aula a gente comece um pouco ele, a gente se aprofunde nele e entenda o que a gente pode fazer com um modelo de inovação de negócios para ter, de fato, uma boa atuação no mercado e que a nossa empresa cresça. Porque isso é uma outra coisa importante. As empresas, às vezes, ficam sem foco, sem rumo. E o rumo da empresa ela tem que ser o resultado. O resultado é a satisfação, atender bem o cliente, o resultado financeiro. Isso que a empresa precisa ter. Se a empresa não tem isso, fica difícil de conseguir as coisas. Eu vou interromper um compartilhamento para ver se tem perguntas aqui, se tem alguma coisa escrita. E se alguém também quiser fazer alguma pergunta, pode fazer também. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Certo agora? Porque caiu, né, gente? Eu não vi as perguntas passadas. Se alguém fez, né? Posso dar uma olhadinha aqui para você, meu querido? Marcel falou que, ao final, ou muito tempo depois que recebe. Tem vezes que recebemos 30 dias depois com a emissão da nota fiscal. Olha só, às vezes você emitiu a nota fiscal, pagou um imposto da nota fiscal e só vai receber isso depois. Então, realmente, o fluxo de caixa da empresa, do microempreendedor individual, essa sim tem que ser muito mais afinada. Eu vou ligar a câmera aqui para quem quiser ter alguma pergunta. Estou aqui, gente. Foi legal, né? A gente deu uma boa entrada no mundo dos negócios, no mundo empresarial, que é a realidade que vocês vão ter que, de fato, encarar, assumir. Não tem... Só que vocês têm uma vantagem, gente. A empresa que tem propósito, o segmento que trabalha com uma razão de existência, de existir, uma questão de mudança, é outra coisa. Difícil é você vender algo que você vai ter que criar do nada um propósito. Imaginar, a gente tem muito propósito. A gente lida com um segmento de público que só se a gente olhar para o nosso próprio segmento, a gente vai caçar 30 propósitos para a gente encarar e tentar resolver. Aonde a gente vê isso muito, é muito legal vocês terem isso. A Unicef, ela criou 14 maneiras que a empresa pode fazer para, de fato, ter a realidade dela alterada no momento atual. 14 diretrizes da Unicef, 14 diretrizes empresariais. Ela vai falar da luta contra o machismo, vai falar da questão do meio ambiente, vai falar da questão da reciclagem de lixo, vai falar uma série de coisas que são pilares para a gente olhar e falar, meu irmão, isso aqui é a minha causa, é a causa do meu público-alvo, e agora eu vou juntar o meu propósito com a ideologia do meu público para a gente conseguir juntos mudar o mundo. Porque, como eu falei, o mundo, as empresas que querem simplesmente vender e fazer lucro sem trazer alguma questão social, sem trazer algum benefício em troca do que ela está levando à sociedade, eu tenho certeza que não vão durar muito. E a gente tem essa maneira, a gente consegue, a gente já está no segmento alternativo mesmo, então para a gente começar isso é muito mais fácil. Então, eu estou aberto aqui, quem tiver alguma pergunta. Agradeço a presença mais uma vez de todos.
E é isso. Pois é, Guilherme. Uma coisa que eu acho muito interessante, eu acho, nessa fala que você faz hoje, eu acho que a primeira coisa que vem no empreendedor é o coração, né? Essa vontade, né? Vontade de empreender, de gerar receita, né? E muitas vezes também a necessidade, né? Mas eu acho que é bom ouvir a sua fala, porque de alguma forma você organiza isso, tá? Olha, é preciso ter aí um workflow, né? Um fluxo, uma maneira de caminhar para que essa empresa se desenvolva. O coração também é importante. É importante estar ligado a princípios, né? Tem uma série de coisas que estão num campo mais subjetivo que são importantes. Mas há um caminho de organização para que as coisas aconteçam, né? Eu acho que isso faz muita diferença. É algo muito importante para quem está começando a empreender, né? Porque hoje a gente tem ciência, né? A gente tem técnicas que vão ajudar com que a empresa alcance, num tempo mais rápido, os objetivos, né? E em cima do que você falou, se a gente fosse há 10, 20 anos atrás, a gente precisar... E isso é uma questão muito importante, que é a democratização do conhecimento. O que acontece? Antigamente, o conhecimento, esse conhecimento de marketing que a gente está falando, ele era o conhecimento do topo da pirâmide. Era quem tinha dinheiro para bancar esse tipo de estudo para entender o comportamento do ser humano. Não é qualquer empresa que faz esse tipo de coisa, não. É o topo da pirâmide. Tanto que eu acho que tem uma revolução nisso, é porque o que está acontecendo? Agora, a gente que é da base da pirâmide está tendo acesso a esse conhecimento, que não está mais restrito só às grandes empresas. E aí é a nossa hora agora de mudar a nossa realidade, aproveitando dessa democratização. Porque isso custou muito, muita gente lutou por isso, né? Isso não foi um acontecimento que saiu do dia para a noite. Então, a gente poder aproveitar isso nesse momento, por isso que é uma coisa que me entristece muito, e a gente sabe que às vezes acontece, quando a coisa é muito dada muito facilmente, as pessoas não dão tanto valor. Antigamente, para eu comprar um disco de vinil, eu gastava $15, tinha que fazer encomenda não sei aonde, esperava o correio chegar um mês, não sei o quê, não sei o quê. Quando aquele disco chegava, meu amigo, aquilo ali valia ouro. Hoje em dia, a música é descartável. Você baixa o MP3, joga fora, você nem compra, você ouve no YouTube. Então, tem um lado bom, né, que o conhecimento está ali. Só que as pessoas precisam entender que elas têm que aproveitar disso. A maioria acha que não, tá besteira, não preciso disso. Pelo contrário, eu acho que eles querem que a gente ache que não precisa disso, porque como chegou o conhecimento, eles têm medo, no final das contas, que essa democratização do conhecimento chegue na base da pirâmide. A gente tem o que a gente chama a pirâmide da hierarquia das necessidades humanas. É um pensador chamado Maslow. Ele criou uma pirâmide das necessidades humanas. Um cara de rua, se você chegar para ele, meu amigo, o que você quer da vida? Ele nunca vai chegar para você e vai falar, cara, eu quero simplesmente o nirvana, eu quero que a paz mundial. Não é isso que está na cabeça dele. Ele precisa resolver primeiro as necessidades básicas, fisiológicas, depois segurança, até chegar na autoestima. É difícil você chegar para um cara de rua e falar, meu amigo, você precisa ter mais autoestima. O cara não tem onde morar, sabe? Não tem o que comer. Ele precisa primeiro resolver essas necessidades. Então, é isso que o conhecimento faz. Essa base da pirâmide, das pessoas que precisam de pensar na segurança e pensar na fisiologia, que é o básico, se tiver um pouco mais de conhecimento, sobe. E é isso que é o medo que todos têm, de você ampliar mais o topo da pirâmide e ficar uma base mais democrática. Então, gente, aguardo vocês na próxima aula. Foi bom demais. Obrigado, pessoal, que gostou da aula. Estamos aí. Até a próxima. Muito grato, Guilherme, sempre pela disposição. Agradeço em nome da equipe aí do Lab Faz. Grato, meu querido. Então, valeu, gente. Até a próxima. Obrigado, hein? Valeu, Guilherme. Valeu. Muito boa aula, hein? Obrigado. Valeu, Guilherme. Obrigado, Ale. Valeu, Guilherme. Um beijo. Obrigada.